Bom dia a todos, ao Pai do Senhor. Salmo 33, versículo de número 12 diz: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Isso aqui é uma verdade bíblica, né? Incontestável, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nosso Deus, ou na verdade, quando o recebemos como Deus, ele se torna o nosso Deus. Mas ele é o Deus de toda a criação, ele é o Deus de toda a raça humana, né? E que nós estamos vendo de bom e de ruim acontecer, né? É a posição do ser humano em relação a Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é o homem cujo Deus é o Senhor. Feliz é a mulher cujo Deus é o Senhor. Feliz é o rapaz, é a moça cujo Deus é o Senhor. Felizes são as pessoas, né, cujo Deus é o Senhor. Se o Senhor é o nosso Deus, nós somos felizes, né? Nós temos felicidade, apesar de termos, né, dificuldades, problemas, necessidades financeiras, necessidades de saúde, né? Mas mesmo assim nós somos felizes, né? E com relação ao Brasil, nós vemos que é uma nação que tem tudo para ser feliz, né? O Brasil, todos os países, né? Todas as nações têm tudo para ser feliz, mas por que não são? Por que tantos problemas? Por que tanto sofrimento nessa nação, né? Por que tanto crime? Por que tanta desordem? Por que tanta desigualdade? Por que tanta corrupção? Né? Por que tanto roubo? Por que tanto assassinato, tanto homicídio, né? Por quê? É um país que tem tudo para ser feliz, mas que não é. Porque na verdade tudo tem que começar em Deus, em nosso relacionamento com Deus. Nós só seremos verdadeiramente felizes, e só verdadeiramente seremos uma nação feliz se toda a nação servir a Deus. Não basta alguns servirem a Deus, todos têm que servir a Deus. E em todas as camadas da sociedade, em todas as posições, né, em todos os cargos, principalmente nos cargos de liderança, principalmente nos cargos elevados, né, que estão ali constituídos para cuidar do povo, como a presidência da República, como o governo, né, dos estados, as prefeituras. Tudo isso é uma organização, vamos dizer assim, a Bíblia diz que não há autoridade que não seja constituída por Deus, né? Então isso é uma constituição de autoridades para cuidar da nação, cuidar do povo. Mas se tiver autoridades que não servem a Deus, né, que não temem a Deus, que ao invés disso, né, muitos se dizem ateus, muitos vivem uma vida totalmente desregrada, promíscua, praticando
tudo que a Bíblia condena como sendo pecado, né? E é por isso que nós sofremos, né? Em toda a Bíblia Sagrada nós vamos ter exemplos, principalmente no livro de Juízes, no livro dos Reis, né? Nós vamos ver as tribos, né, de Israel. Tem hora que está bem, tem hora que está sofrendo, tem hora que está bem, tem hora que está sofrendo. E o sofrimento é maior do que o bem-estar, né? Por quê? Porque eles pediram um rei. Eles caíram na besteira, né? Eles viam, né? O povo de Israel viu que as nações tinham reis. Mas eles não sabiam que essas nações eram infelizes. Essas nações eram, né, tristes, problemáticas, né? Viviam em sofrimento, porque realmente tinham pessoas na liderança que não temiam a Deus, né? Muito ao contrário, eram opositores de Deus, serviam a deuses, a ídolos, né? E praticavam atrocidades contra as outras nações e até contra Israel. Mas Israel acabou querendo um rei igual aos das nações, né? E às vezes a gente pensa que a solução ela vem das pessoas, das autoridades, das lideranças que são constituídas por homens, né? Com a permissão de Deus. É uma organização que Deus deu inteligência aos homens para que a nação possa viver bem. Mas essa nação, além de ter essas pessoas, tem que servir a Deus. Tem que fazer a vontade de Deus. Tem que obedecer a palavra de Deus, né? Tem que obedecer o evangelho de Jesus Cristo agora. Porque a nação de Israel, ela perdeu o fio da meada, ela perdeu a vez, vamos dizer assim. A nação de Israel está desviada. A nação de Israel está esperando o Messias ainda. Enquanto as nações que eram consideradas pagãs, nações terríveis, né? Nínive era uma nação que perseguia, era cruel, matava, né, de formas cruéis as pessoas, né? Eles abriam as grávidas, tiravam a criança, né, e batia com as crianças na pedra e colocavam um animal dentro da barriga da mulher, costurava e deixava a mulher agonizando ali, né? E de outras formas, eles empalavam as pessoas, né? Mortes terríveis, eles arrancavam a pele das pessoas, para as pessoas morrer, né, sem a pele ali, sofrendo até chegar ao óbito, né? Mas o que Deus quer é salvar todas estas nações, é salvar todas as pessoas, é dar uma chance de salvação para essas nações. E ele deu essa chance, levantou o profeta Jonas. Jonas disse que ia, mas acabou não indo porque ele sabia que Deus é misericordioso. E Jonas tinha mágoa desse povo, né? Eram inimigos do povo de Israel, já tinham maltratado muito Israel. Mas a Nínive foi salva. Jonas pregou, né? É uma questão de 24 horas, ele fez uma pregação, entrou na cidade, né? Depois de ser engolido pela baleia e vomitado lá na terra em que ele deveria ir, né? E a nação se converteu, a nação ímpia, a nação cruel, um rei mau, um rei cruel se converteu e foram salvos, né? Então aquela nação ela passou a ser feliz e o povo de Israel passou a se desviar de Deus, passou a idolatrar, passou a oferecer sacrifícios para outros deuses, né? Passou a cometer pecados terríveis. Os sacerdotes eles deixavam suas esposas e casavam com mulheres estranhas de outras nações. Isso para Deus é inaceitável, principalmente para um sacerdote. Por isso que veio todo o sofrimento sobre Israel.
né? Por isso que veio todo esse sofrimento, que está tendo todo esse sofrimento lá em Israel. E eles ainda não entendem, né, a raiz do problema. A raiz do problema é porque eles se desviaram de Deus. Se confiaram na lei de Moisés. Não, nós temos a lei, está aqui, nós temos a lei, mas começaram a desobedecer a lei. Não adianta ter uma lei se você não obedece. Então é isto que acontece nas nações. Tem a lei de Deus. As nações sabem que tem a lei de Deus. Tem a lei moral e tem a lei escrita. Tem a lei que ela vem no nosso subconsciente, de fazer o certo e o errado. E tem a lei escrita. Mas Israel falhou e a oportunidade passou para todas as outras nações. Hoje estamos aqui no Ceará, em Fortaleza, né? Seja lá onde for, tem gente na China, no Japão, né? Até nessas nações que são mais perseguidoras, né, do Evangelho de Jesus Cristo, tem crentes lá, entendeu? Agora, a nação não vive bem. O Irã não vive bem, o Iraque não vive bem, Venezuela não vive bem, Cuba não vive bem, Panamá não vive bem. Muitas nações não vivem bem, não são felizes, porque não querem servir ao Senhor. Porque não querem se render a Deus, à palavra de Deus. Então o que nós temos que fazer é se converter a Deus, do menor ao maior, do rico ao pobre, seja preto, seja branco, seja amarelo, né? Seja pardo, seja mameluco, seja a raça que for, a cor da pele que for, nós temos que servir a Deus. E quando a gente consegue entender isso e passa, né, a ter essa experiência de servir a Jesus e é liberto dos pecados, meu irmão, a gente tem uma vida alegre e satisfeita, com dinheiro ou sem dinheiro, né? Com ou sem coisas, empregado ou desempregado, a gente é feliz. Então eu me considero uma pessoa feliz e eu vejo que o Brasil é infeliz ainda, porque não quer servir a Deus. Não basta dizer que tem uma religião, né? Que tem muitas religiões no Brasil, até uns que se dizem cristãos. A Bíblia diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, ele entrará no reino de Deus. Aí muitos vão dizer, mas Senhor, abre-nos a porta, né? Nós te servimos. Aí ele disse, vocês mesmo não. Apartai-vos de mim, vocês que praticam o pecado. Então eu não posso ser de Jesus e do diabo ao mesmo tempo. O pecado é do diabo, né? Deixar de pecar é de Deus. É fazer a vontade de Deus. Então nós estamos aqui nessa terra para viver bem, para ser felizes, servindo a Deus. Quem conseguir se converter, né, se esforçar, vai conseguir se converter. Eu consegui, né? Eu consegui, eu era muito problemático, autista, nasci doente, nasci autista. Minha vida foi muito perturbada, mas eu consegui aos 26 anos, né? E isso depois de muito processo, depois de ler a Bíblia, depois de passar por muita coisa, eu vi que o fim que eu tinha que terminar era servindo a Deus. É como Salomão diz em Eclesiastes, o fim de todo homem é temer a Deus. É o fim, né? Então nós temos que chegar ao fim temendo a Deus, servindo a Deus. E feliz é a nação que conseguir fazer isso. Os Estados Unidos, eles são um pouco mais felizes, a nação é um pouco mais feliz, vamos dizer assim, não totalmente, porque muitos se desviaram, né? Mas a base, né, da criação, da colonização dos Estados Unidos foi pelo Evangelho. Nós tivemos um pouco de azar, vamos dizer assim, né?
vieram os cristãos, que se dizem cristãos, mas são católicos. Aí trouxeram idolatria, trouxeram misticismo, trouxeram um bocado de coisa, e misturou com os índios, misturou com o que já tinha aqui, né? E por isso que a nossa nação ela é mais problemática do que os Estados Unidos, que é a nação mais poderosa da face da Terra. Por quê? Porque ela foi colonizada por protestantes. Lá o povo começou, o presidente era crente, todo mundo era crente, era servindo a Deus, né? E por isso que a nação foi bem. Mas depois se desviaram, aí acontece um monte de tragédia, como aquele 11 de setembro, né? Aquele 11 de setembro, aqueles aviões derrubaram as 2 torres gêmeas. Diz que foi uma chuva de gente voltando para a igreja, porque estavam desviados, né? E ainda tem muito desviado lá nos Estados Unidos, mas o presidente lá agora é crente, o Donald Trump. E nós temos um presidente aqui no Brasil, macumbeiro. Ele faz despacho, ele e a mulher dele fazem despacho contra o Brasil, contra o povo brasileiro, contra a igreja de Jesus Cristo, contra os crentes, contra os evangélicos, contra os católicos, contra os brasileiros. E uma nação dessa pode ser feliz tendo um presidente macumbeiro? Você não vê agora que ele só anda com chapéu, né? Aquele chapéu ali é do Zé Pilintra. A mulher dele recebe a pomba gira. Só para você ter uma ideia. E ele é o Zé Pilintra, ele é cachaceiro, ele é mulherengo, ele é adúltero, ele é tudo que não presta, aquele homem, é ladrão. Aí soltaram ele e fraudaram as eleições para isso. Porque é uma luta entre Deus e o diabo. É uma luta entre o bem e o mal, quer queiramos ou não. É uma luta entre a luz e as trevas. E nós estamos no meio dessa luta. E o mal, ele quer reinar. O mal, ele quer ser Deus. O diabo quer ser Deus. Satanás quer ser Deus. E tem os seus súditos que seguem Satanás. Agora, nosso Deus é o que é Deus. E tem os seus súditos que os servem. Então, a nossa nação, ela está esta bagunça porque nós temos um presidente ladrão, macumbeiro, né? Que está aí, tocando terror na nossa nação. Com todo respeito a quem é da macumba, né? As pessoas não gostam de falar esse nome, mas é macumba. Umbanda, candomblé, sei lá, o nome que quiserem dar. Que servem aos orixás. Mas nós temos que servir a Deus, não é a orixá. Aqui na Bíblia diz que nós temos que servir a Deus. Não é a orixá. Entendeu? Não é a Zé Pilintra, a Pombagira, o Tranca-Rua, o Zé Pilintra, o Exu Malandro. Não, a gente tem que servir a Deus. Aí Deus mandou Jesus para nós servirmos a Jesus agora. Então, feliz é a nação que serve a Jesus. O que é que nós temos que fazer? É conseguir botar um crente na presidência, colocar homens de Deus no governo, nas prefeituras, nas câmaras do deputado, dos senadores, dos vereadores, nas autoridades, e incentivar os mais novos, as crianças, os adolescentes a servir a Deus. Ensinar. Nós temos que ensinar os filhos, os netos, as crianças. Tem que ensinar nas escolas mesmo, tem que ensinar nas escolas. Tem que ensinar, meu irmão. Então o que está faltando é isso, é a gente servir a Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.
Eu vivo muito bem, feliz com a minha família, com a minha esposa. Eu não tenho filhos próprios meus, mas eu vivo feliz com eles. Eles hoje são casados, são tudo crente, já tenho netinhos, já vou ter o 4º neto. E sou muito feliz com o que eu tenho. Mas por quê? Porque eu sirvo a Jesus. Eu sirvo a Deus. Porque minha mãe me ensinou a servir a Jesus. Enquanto eu era rebelde, era um sofrimento só. Mas depois que eu passei a servir a Jesus, meu irmão, acabou-se. Perdeu Satanás. E agora eu vou ter que ajudar os outros a servir também a Jesus. Eu vou ficar por aqui, que estou indo para a escola bíblica dominical, hoje, dia 31 de agosto de 2025. Então é isso, vamos servir a Jesus. Em 2026, votar em pessoas que servem a Jesus. Tirar os ladrões, os bêbados, os que servem aos orixás, que estão lá, se esbaldando, mas a hora deles vai chegar. Amém? Então tenham todos um bom dia e a paz do Senhor Jesus. Não sei se o YouTube vai aceitar este vídeo, porque eu falei algumas coisas, a respeito das religiões. Mas se aceitar, o recado está dado. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.